Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Ele é o Osho. Ele é um guru indiano que, inclusive, tem vários ensinamentos muito bonitos, livros e tal. É realmente uma pessoa que eu acredito ser espiritualizada e elevada, assim. Tem uma inteligência diferente sobre espiritualidade. Só que um poder, assim, ele não precisava nem usar... Se ele não quisesse fazer nada com as mãos, só no olhar, ali quietinho, ele já conseguia, através do olhar, fazer toda a mandinga. Vem numa força de visão muito grande. Magia com o próprio olhar. Não tem o olho gordo, invejoso? Sim. Que seca, né? Ele não. Ele, com o olhar, ele curava só com o olhar, sem precisar movimentar muitas mãos. E aí ele foi ficando grande. Um número enorme de pessoas começaram a seguir ele. E lá na Índia, principalmente europeus e americanos. Aí ele teve uns problemas com impostos lá na Índia e ele resolveu mudar para os Estados Unidos e fazer uma cidade perfeita, vamos dizer assim, onde todo mundo seguiria os ensinamentos dele, eles viveriam em uma comunidade e tal. E essa comunidade começou a dar alguns problemas. Só que nesse período ele ficou recluso. Então ele se afastou e se isolou para ficar meditando e tal. Então ele não deu muitas caras. Mas durante esse período aconteceram problemas dentro dessa comunidade. E a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco com uma moça que estava no lugar dele, tomando conta da comunidade. Problemas com armamentos, problemas mais perigosos. Mas assim, ele disse coisas polêmicas, né? Algumas coisas assim que realmente... É difícil de engolir, assim, mas assim, a gente não tem nada contra ele, assim, no sentido de, tipo, algum crime que ele cometeu, né? Apesar de um ego de ter 250 carros de luxo, sabe? Isso é uma coisa, eu acho que isso é uma coisa questionável. Eu não vou nem entrar nas questões morais, porque também são controversas mesmo, assim. Por exemplo, existem pessoas que dizem que ele incentivava casais a transarem na frente dos próprios filhos e tal, porque ele pregava liberdade, só que é uma liberdade com algumas ideias um pouco esquisitas, né? Então, ideias esquisitas em relação à liberdade causam problemas. Mas é aquela coisa do... Não dá pra saber... Pode ser que não tenha má intenção, entendeu? Sim. Teoricamente, na cabeça dele é coerente aquele raciocínio absurdo e tal. Mas, enfim, de fato, não tira o valor de tudo o resto que ele construiu, né? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer a pergunta relacionada a isso, e aí, que eu já tinha anotado aqui, depois a gente mostra a Sheila e você dá um contexto maior, depois que a Vandinha analisar. E realmente, ele vivia num luxo um pouco acima do que é necessário, talvez, sabe? Que eu entendo que as pessoas, elas precisam viver bem, e ele conquistou tudo isso justamente com os ensinamentos que ele espalhou para o mundo de coisas boas. Porém, o cara não precisa ter, sei lá, eu não sei quantos. Ele tinha 25 Rolls Royce. Né? 25 Rolls Royce me parece que perde um pouco do sentido do que você está falando. Você que na leitura traz a mistura de tudo num só homem? Ele tinha tudo de tudo um pouco. Ele tinha um pouco da vaidade de ser humano, espiritual muito forte. É toda uma junção, toda uma mistura num só homem. O início da leitura foi isso. Numa mistura de várias forças num só homem. E você acha que... Vivia todas as estações. Essa coisa da ostentação não estraga um pouco a mensagem, o profeta, o conceito? Você acha que... Eu não sei, eu tô pensando com a cabeça de Jesus, por exemplo. No caso dele, não, por quê? Ele não... Na vidência, ele não é só o guru. Se ele viesse só predestinado para ser o guru em si, aí, no caso, contaminaria. Literalmente contaminaria ele. Mas desde o início da leitura ele traz uma mistura de vamos tirar o guru. Ele seria um homem inteligentíssimo. Um ser humano muito inteligente, prático e objetivo. Ganancioso, labiador, um bom malandro, lábia, sedução. Então, no físico, se ele não fosse o guru, ele seria um bom malandro e um homem também sedutor. E cheio de manias e de gosto. Porém, sempre sobrevivendo pelo teu próprio mundo. Então, vamos falar do ser humano, ele como ser humano. Ele traz mesmo esse ego, traz todas esses desejos de ter tudo isso, mas ao mesmo tempo não me traz aqui o tirar do outro, e sim uma conquista muito própria vindo dele mesmo.
Então, o desejo vindo dele mesmo, como ser humano, como homem. No plano da espiritualidade, falando ele, agora vamos bater. Então, é um homem com várias personalidades. Agora, a personalidade do guru. Do guru é a cura, a dedicação, aonde ele se dedica sem medo, ele ama o próximo como ninguém. Acabou que está dizendo aqui, tudo dele é o extremo. Tudo dele, na parte quando ele vai atuar ao lado ser humano, então ele vai ser um ser humano. De ego, de vaidade, de coisas gostosas, comer o que é melhor, vestir o que é melhor, ter o que é melhor. E falar como ninguém, um profeta, né? Um grande poeta, numa inteligência muito grande. Do lado guru, ele vai literalmente ao extremo de uma espiritualidade também. Então é um espírito que ele conseguiu vir em vários planos, agindo e tendo a permissão de viver todos eles num só caminho. A confusão que acaba dando por seres humanos, vocês que estão tendo essa visão, é porque ele fixa mais o lado do guru, né? Vocês estão vendo ali o lado do guru. Mas dentro ali tem vários setores que atuam, aonde nessa reencarnação ele veio predestinado a todas essas sessões. Aí onde você citou que ele libera o sexo para que seja uma coisa liberal. Isso tem muito da realidade dele como ser humano. Então, se ele não fosse um guru, ele seria um homem assim que ia causar o demônio na humanidade. Porque ele traz o lado liberal, o lado de não ter a proibição, de tudo poder. E um homem muito aberto à vida, ao mundo. Então, ele nunca se apegou e nem vai se apegar a nada que possa impregnar a alma dele. E para ele tudo é o ir e vir. Tanto que ele respeita muito a opinião do outro. Ele é um guru, um ser humano, que ele respeita muito a opinião do outro o tempo inteiro. Então, só quem o conhece sabe distinguir quem é ele, e só quem o conhece sabe dizer, na verdade, quem realmente é ele. Pois quem o conhece é si próprio. Então, ninguém nunca vai conhecer quem ele é. Porque ele é uma mironga, um mistério, mas vem sobre uma espiritualidade muito grande, mas ao extremo em tudo que faz. Você vê o olhar. O olhar, se ele entrar no lado vingativo dele, no lado ruim, ele te destrói só com o olhar. Mas ele não fez nada, ele não fez despacho, não fez nada. No olhar, ele te destruiu. Então, ele é um grande mirongueiro mesmo. Que não precisa fazer tanto barulho para fazer o que tem que fazer. A ostentação vem muito de ancestralidade dele. O pai, os avós. Então, se não fosse uma mediunidade, ele seria um milionário de um jeito ou de outro. Mas pela malandragem. De um lado, assim, com todo respeito, meio sujo. Então, ele trouxe uma mediunidade muito forte, poderosíssima, que equilibra esse mundo dele. Então, ele ostenta, mas, ao mesmo tempo, na espiritualidade não vê tanta negatividade em ostentar. Porque ele também carrega a mesma balança dessa ostentação, ele também carrega o lado superior de uma espiritualidade muito poderosa e verdadeira.